Olá a todos, eu chamo João Fernandes, estou aqui no canal History of Science das Universidades de Coimbra e de Aveiro e venho falar-vos de um assunto que toca a minha investigação, eh, um pouco lateralmente, mas sobretudo venho falar de uma história que eu tive a oportunidade de viver na primeira pessoa no início dela. E eu explico já. Eu sou astrónomo, estou na Universidade de Coimbra, no Departamento de Matemática. Fiz o meu doutoramento em Astrofísica na Universidade de Paris e em 1995 estava no último ano do meu doutoramento. E fui a um congresso internacional que decorria em Florença, cidade fantástica, Florença. E o congresso era um congresso sobre estrelas parecidas com o Sol e sistemas estelares em geral. É um congresso que é organizado já há vários anos. Aquela creio eu que era a 7ª edição, e num dos dias, a certa altura, aparece um investigador chamado Michel Mayor, da Universidade de Genebra, a apresentar uma comunicação em nome dele e de um outro investigador chamado Didier Queloz, que era seu aluno de doutoramento. E basicamente o que eles vêm apresentar é um resultado interessantíssimo. Eles, ao observar uma estrela, a estrela chama-se 51 Pegasi, na constelação do Pégasus. É uma estrela que está relativamente próxima de nós. Ao observar essa estrela, repararam que essa estrela tinha tinha pequenas variações da sua velocidade radial. A velocidade radial é, no fundo, a componente da velocidade medida na direção da observação. Então, a interpretação é que foi que esses movimentos, que eram movimentos, digamos, vamos assumir periódicos, circulares, talvez, a interpretação deles foi que o que causava esse movimento na estrela seria um corpo com uma massa que teria aproximadamente metade da massa de Júpiter que orbitava essa estrela. Ora bem, a ser verdade, seria a primeira descoberta de um planeta em torno de uma estrela que não é o Sol, ainda para mais de uma estrela parecida com o Sol. Mas as novidades, já por si é muito, as novidades não ficaram por aqui. A novidade seguinte é que a análise dessa curva, porque eles basicamente observaram a estrela, não observaram o planeta. Chamamos nós planeta. Eles na altura não usaram esse termo. Usaram o termo de um corpo com uma massa da ordem de Júpiter, metade de Júpiter, na realidade, em torno de uma estrela. Mas queria dizer, o que é extraordinário é que, além desse resultado, por análise da tal curva de variação da velocidade, eles chegaram à conclusão que o planeta, esse tal planeta com metade da massa de Júpiter, estava mais perto da sua estrela do que Mercúrio está do Sol. E que tinha um período orbital em torno da estrela de 4,2 dias. Eu repito, 4,2 dias. Eu recordo que a órbita da Terra em torno do Sol é aproximadamente um ano. Aproximadamente 365 dias. Naquele caso, era um planeta com uma massa de Júpiter, portanto gasoso. Não era possível imaginar um planeta rochoso com aquela quantidade de massa em torno de uma estrela parecida com o Sol e mais perto da estrela do que estava Mercúrio. Eu estava na sala, como lhes disse, foi esse congresso. Por outra razão, eu na altura estava interessado, continuo interessado nas estrelas, não tanto nos planetas. Estava na sala e recordo-me bem, tenho uma memória bem presente. A sala dividiu-se em duas partes. Por um lado, os espíritos um bocadinho mais entusiastas, diria eu, um bocadinho histéricos até, como eu talvez, entusiasmados com aquele resultado. Por outro lado, algum ceticismo. Eu posso dizer que ambos os conceitos, ambas as reações são perfeitamente naturais e até
de alguma maneira, científicas, no sentido que nós não podemos ficar indiferentes ao resultado daquela dimensão, daquele anúncio, mas, por outro lado, é preciso, tal como dizia, creio eu que era Carl Sagan que dizia, para grandes resultados, grandes provas. E, portanto, nós saímos daquela sala, uns convencidos que tínhamos acabado, aqueles investigadores tinham acabado de descobrir o primeiro planeta extrasolar, ou exoplaneta, como chamamos também. Ou seja, um planeta, repito, um planeta com uma órbita em torno de uma estrela que não é o Sol. Foi muito interessante. Portanto, o impacto foi... O primeiro impacto foi na sala. Passados uns dias, umas semanas, esse resultado é publicado na revista Nature. E, curiosamente, esse resultado, o artigo, pode ser consultado, tem no final, portanto, um artigo de poucas páginas, creio que tem 3 ou 4 páginas apenas na Nature, e no final tem um comentário que os autores chamam Head of Proof ou Head After Proof, já não me recordo o termo, mas é algo que foi introduzido, já o artigo estava em revisão científica, em que eles referem especificamente que um grupo de investigadores americanos, como Geoff Marcy, após o Congresso, tinham analisado observações da mesma estrela e tinham concluído o mesmo. As tais variações na velocidade radial da estrela de 4,2 dias de período. E, portanto, de alguma maneira, sustentavam a ideia da existência daquele planeta. Mas as dúvidas mantiveram-se. Mantiveram-se e foram até tarde. Em 1997, portanto, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, há um artigo publicado por um investigador americano chamado David Gray, onde basicamente diz que aquelas variações, de facto, podiam ser explicadas de outra forma que não por um planeta. Inclusivamente, até num segundo artigo, trata essa conclusão do planeta como algo um bocadinho inventivo. E, portanto, o percurso não foi imediato. Entretanto, utilizando a mesma técnica, outros investigadores, a mesma equipa e outros, continuaram a trabalhar. E, de facto, a sustentação desse resultado acabou por se estabelecer. E este resultado é interessantíssimo, porque, no fundo, corresponde a algo que eu creio que a própria natureza humana, e aqui humano no sentido da humanidade, já imaginava há muitos anos, séculos seguramente, que é por que razão apenas o sistema solar teria planetas à sua volta. Porque é que não havia, ou melhor, porque é que apenas o Sol teria planetas à sua volta. As outras estrelas, estima-se que a Via Láctea, a nossa galáxia, terá qualquer coisa como 100 mil milhões de estrelas. É provável que cada estrela tenha planetas à sua volta. Mas uma coisa é nós imaginarmos, até querermos que isso seja assim. Outra coisa é conseguir detectá-lo. E essa determinação em 95 foi o início de um percurso enorme sobre a detecção de planetas extrasolares. Hoje são conhecidos quase 8 mil, por outras técnicas, não apenas por essa da velocidade radial, uma outra técnica muito comum, que, por exemplo, foi extremamente desenvolvida do ponto de vista da descoberta de novos planetas, é o método de trânsito, que é um método conhecido entre estrelas, tal como o método da velocidade radial era conhecido para estrelas binárias, nunca tinha sido, digamos, usado, entre aspas, para sistemas planetários. E o método de trânsito é quando um planeta passa à frente de uma estrela e passa periodicamente, há uma pequenina diminuição da luz da estrela. E essa pequena diminuição é uma evidência, ou pode ser uma evidência, da passagem do planeta à frente. Portanto, como eu disse, hoje descobriram-se mais de 8 mil. E, portanto, estudei o início a um percurso, no meu entender, e eu creio que a comunidade assim o entende, extremamente interessante, porque abriu muitas portas, muitos caminhos em variadas direções. Tanto assim que em 2019 estes investigadores, em conjunto com
um outro investigador chamado James Peebles, da Universidade de Princeton, receberam um prémio Nobel pela sua descoberta. Foram duas razões diferentes, mas no caso do Michel Mayor e do Diacolos foi por esta descoberta do primeiro planeta extrasolar, em volta de uma estrela parecida com o Sol. Evidentemente que, quando eu falava que abre campos, abre imensos campos. O primeiro deles é, bom, a partir do momento que nós descobrimos que a humanidade conseguiu detectar planetas em volta de outras estrelas que não o Sol, será que algum desses planetas pode ser parecido com a Terra? E estará à distância da tua estrela? Ou uma distância que seja possível a existência de vida, por exemplo, quem sabe? E hoje em dia há imenso trabalho que é feito na comunidade com esse objetivo, de tentar descobrir terras em torno de outros planetas com uma massa parecida com a Terra, em torno de outras estrelas parecidas com o Sol. E quem sabe se esses planetas poderão ser casas, entre aspas, de vida. Entre aspas ou sem aspas. James Webb Telescope, um dos telescópios mais modernos e interessantíssimos, apresenta medidas muito interessantes da atmosfera de alguns desses planetas. E, portanto, já conseguimos medir diretamente, não apenas pelo impacto indireto nas estrelas, mas já é possível medir a radiação que chega diretamente do planeta e já se consegue observar algumas atmosferas. E, portanto, o caminho que nós podemos vir a fazer para a descoberta de vida fora da Terra em outros sistemas planetários é um percurso que está aí e que eu estimo, talvez um wishful thinking, mas estimo que não deverá durar muito tempo até que consigamos encontrar essência de vida nesses corpos. Uma coisa é vida, outra coisa é vida inteligente, e eu não queria entrar muito por aí. Eu queria talvez agora, para terminar esta história, dizer o seguinte, deixar apenas esta reflexão. Certo, imaginemos que um dia descobrimos um planeta e encontramos nele traços de vida. O que é que a gente faz com isso? E a pergunta é muito interessante, não podemos lá ir, provavelmente não tão cedo, não é? Porque são estrelas que estão muito, muito longe, qualquer engenho espacial não está preparado para atingir em dezenas de anos sequer. Porém, eu tenho a firme convicção que a nossa percepção do universo, a nossa percepção da vida, poderá mudar, tendo em conta uma possibilidade de descoberta desse tipo. Saber, uma coisa é nós imaginarmos ou até especularmos, outra coisa é um dia haver um resultado seguro, tal como este, que passou crivos, naturalmente, como todos os resultados científicos devem passar, passou pelos crivos da arbitragem e do contraditório. Eu creio que a nossa concepção sobre a vida e sobre o universo em geral poderá mudar, ser alterada. Em que sentido, não sei, mas eu creio que não ficaremos indiferentes enquanto a humanidade a uma descoberta disto. Pronto, esta história que vos queria contar, eu vim desse congresso em 1995 cheio de entusiasmo, não me dediquei ao estudo dos exoplanetas, depois mais tarde, até com colaboração com colegas da Universidade do Porto, nomeadamente com o meu colega Nuno Santos, tivemos algumas colaborações, eu mais interessado do lado das estrelas, ele mais interessado do lado dos planetas, porque é um investigador de top mundial na área dos exoplanetas, mas, e portanto, de vez em quando encontro estes assuntos, mas as estrelas parecidas com o Sol continuam a ser a minha área principal. Mas tenho aqui esta história que gostaria de partilhar com todos, uma vez que faz este ano 30 anos dessa descoberta, que eu considero muito, muito importante. E agradeço muito a oportunidade que me é dada pelos organizadores do canal History of Science e até sempre. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.